Mumu Invencível. Capítulo 176. Epílogo. Um ano depois. Neste dia, houve cerimônia de formatura dos alunos do terceiro ano da academia. Um lugar deserto não muito longe do auditório onde a formatura estava sendo realizada. Mayonva tinha um uniforme vermelho bonito e olhou para Mumu com um rosto tenso. Mumu sorriu enquanto dizia: Sênior, parabéns pela formatura. Mayonva, a terceira colocada que ficou em terceiro lugar em todo o ano passado, com a posição de segundo sendo ocupada por Kang Mui. E um esforço interminável. Ela acabou completando a academia com seu melhor em terceiro. Ela hesitou em falar com Mumu. Você também. Parabéns. Por se tornar um guerreiro supremo. Um guerreiro supremo. Certo. Mumu completou o curso básico no ano passado e serviu como um guerreiro especial depois disso. Esta foi uma medida desesperada por parte da academia para segurar Mumu. A posição do guerreiro supremo anteriormente conhecido como Corpo Docente Celestial havia sido alterada. E tal título foi dado ao Mumu. Não há nada de especial quando se fica na academia. Mumu murmurou, coçando a cabeça. Ao vê-lo assim, ela sorriu. Ele dizia que não era muito. Mas Mumu já estava sendo chamado de o melhor de Murim. E era um absurdo ele ainda ser estudante. Mesmo depois de um ano de aulas, ele ainda ajudava outros alunos. Mas o que a sênior queria dizer? Na pergunta de Mumu, o rosto de Mayonva mudou ligeiramente. Agora que teve que deixar a academia, ela viu isso como sua única chance. Raposas. Durante um ano, ela fez inúmeros esforços para seduzir Mumu. Mas ela falhou devido às muitas concorrentes que tinha. Além disso, ao contrário dos outros homens, Mumu não parecia tão interessado em mulheres. Era como uma parede impenetrável enquanto ele continuava a treinar seus músculos como se fossem sua verdadeira alma gêmea. Foi por isso que ela falhou todas as vezes. Mas hoje a formatura foi sua última chance. Ela falou com uma voz nervosa. Você vê. Ao mesmo tempo, havia pessoas se escondendo e observando. Era Tan Sousou e Guian Seurin. Essas garotas que estavam em seu terceiro ano agora. Eram as raposas que não deixavam Mayonva se aproximar dele. Elas agora estavam escondidas e observando porque estavam interessados no que estava acontecendo. Ouviu? Guian Seurin clicou sua língua na pergunta de Tan Sousou. Eu não. Ouvi dizer que você tinha atingido o nível de grão-mestre. Mas essa Oni é realmente um monstro. Parecia bloquear os sons ao seu redor e, à medida que se aproximavam um pouco mais sua presença, elas suportavam isso a essa distância. Ela está tentando seduzi-lo pensando que esta é sua última chance? Meus Deus, de uma forma tão vergonhosa. Sim. Por que você não deixou? O quê? Com as palavras de Guian Seurin, o rosto de Tan Sousou ficou vermelho e ela perguntou em voz alta. Ao que ela foi sibilada para ficar quieta. Tan Sousou sussurrou. Eu posso seduzi-lo se eu quiser. Pua. O quê? Seduzi-lo com esse corpo? Você quer ver o fim hoje? Guian Seurin vacilou diante das palavras de Tan Sousou. Na verdade, elas se esbarraram lutando por Mumui. Naquele momento, Tan Sousou mostrou técnicas ocultas que a haviam derrotado. Apesar de ser forte, Tan Sousou nunca parou de treinar e continuou a trabalhar duro para superar a parede da forma de veneno de corpo inteiro. Por isso,
Ela ainda queria evitar qualquer revanche com ela. Devemos tentar? Tentar o quê? Ah! Na pergunta de Tan e Sou. Gian Seurin se fantasiou como se estivesse quente. Isso era motivo de orgulho e... Naquele momento... Hã? O que é isso? Parece uma resposta. Lá. Com as palavras de Gian Seurin, Tan e Sou se virou. Lá. Mayonva estava ruborizada, mas com um rosto amargo. Enquanto ela estava se preparando para partir, um jovem se aproximou de Mayonva, que estava de saída, e perguntou: O que aconteceu? Fui rejeitada. Ah! O homem suspirou. Por um ano. Ele sabia que ela queria ficar com Mumu. E por isso queria que ela ganhasse. Mas as coisas não pareciam correr bem. Não tem jeito. Porque ele tem um coração desses. Era com ela que ele queria que Mumu ficasse. Era sua última chance de reviver sua seita perdida. Mas, ao contrário de sua vontade, ela foi rejeitada. O rapaz olhou para ela triste. Foi estranho. Triste vê-la não conseguir realizar seus desejos. Mas ele também estava feliz. Sou egoísta. Ele era um homem e não podia evitar. O rapaz que olhava para ela falou com voz tranquila. Não desanime muito com isso. Eu estarei ao seu lado. Obrigado. Beck-Vol. Quando você sair da academia, vou tocar uma música para acalmá-lo. Tinha uma música que ela adorava e ele ia tocar. Mayon olhou para o homem e sorriu. Fico feliz que você esteja aqui. Dizendo isso, ela deu um tapinha no braço dele. Mas agora que finalmente colocamos as mãos no que precisávamos, precisamos avançar na construção de nossa seita. Jeon da Lu Artes. Uma arte marcial escondida mantida no terceiro andar subterrâneo da biblioteca. O verdadeiro propósito de sua vinda para cá era para isso. E com isso sendo recuperado, ela teve a oportunidade de reviver a seita novamente. Tenho certeza de que vamos conseguir. Certo. Devemos restabelecer a seita e vingar o sangue derramado. Ela queria fazer com que as forças da justiça pagassem pelo que aconteceu. Determinada. Ela olhou para Beck-Vol. Se começarmos de novo, mudamos o nome da seita? O nome da nossa seita? Sim. A seita sagrada parece muito suave. Não. Na verdade parece fraco. Então você tem algum nome em mente? Bem, não seria bom ter um nome forte? Sangue no sentido de fazer derramar ou fazer os outros pagarem o preço do sangue derramado. Antes que a discussão terminasse, a parede de um dos lados da sala de treinamento, que ficava à direita dos dormitórios, foi quebrada. Svi. O vapor fluía de seu corpo. Era um menino musculoso com pele bronzeada. Vendo isso, os olhos de Mayonva brilharam. Ele tinha uma forma semelhante ao que ela conhecia. Ah! Desculpa. Eu não conseguia controlar minha força quando treinava. Você não se machucou? Né? O menino pediu desculpas e olhou para Mayonva. O menino ficou fascinado com sua bela forma. E para isso ela sorriu. Qual é a sua relação com Mumu? Hã? Você conhece meu primo? Primo?
Então esse cara era primo do Mumu que estava entrando na academia agora? Mayonv olhou para seu corpo. E ele realmente se parecia com Mumu. Tem alguém na academia que não conhece seu primo? Nisso. O menino coçou a cabeça. Certo. Você como se chama? Aimua. Aimua. Mayonva murmurou isso em sua mente. Parecia que ela tinha que se lembrar disso. E ela perguntou ao menino que não conseguia tirar os olhos dela. Você aprendeu isso com Mumu? Ah! Essa? Podem dizer que sim. No entanto, não é tão bom quanto meu Yun. Yun pode fazê-lo apenas com seus músculos. Mas eu tenho que usar a energia interna para controlá-lo. Devo dizer que é uma maneira estranha de desenvolvê-lo por conta própria. O quê? Você desenvolveu isso por conta própria? Então isso pode ser considerado um talento bastante chocante também. Um cara de apenas 17 anos estava experimentando coisas para torná-las melhores para si mesmo. Aimua sorriu. Sim. Eu o chamei. Corpo de diamante de sangue verdadeiro. Não soa bem? Ela apenas olhou para o menino por um tempo e depois sorriu. É legal. Certo? Você disse Aimua? Sim. Se você quiser expandir seu escopo de artes marciais depois de terminar a academia, venha me visitar. Ah! Por sugestão dela. Seus olhos brilharam. Seria este o destino inevitável de que falava o jornal Morim do gênio solitário da Aliança Morim de que lhe foi dado por Mumu? Seu coração bateu. 8 anos depois. Na frente de uma mansão. Um homem alto e bonito caminhava inquieto no quintal. Era Mumu. Duas belas mulheres olhavam para ele. Era Guian Seurin e Tang Sou Sou. Senhorita. Você deve estar preocupada com a Uni. Certo? Como ela é um pouco velha. Pode haver um problema com a audição dela e talvez perigo para os que estão ao redor. Bem. Ainda é incrível. Não há ordem. Mas quando vemos dessa forma. Por que Dambaekyon? Não. Seo Yeon-ni teve que ter o primeiro filho. Dambaekyon. Não Seo-yeon. Esse era o seu verdadeiro nome. Ela era originalmente do Palácio do Mar do Norte e eles deram o nome de Dambaek para aqueles que herdaram a posição do Senhor do Palácio e Seol para as mulheres. Como ela era uma sobrevivente. Ela usou Dambaek para se tornar forte e voltou a reconstruir o palácio. Os antepassados do palácio ajudaram muito para reconstruir o palácio de gelo. Guian Seurin abanou o rosto. E Tang Sou Sou concordou com as palavras. Por outro lado, olhando para Mumu ansiosamente, elas pensaram sobre quando seria a hora delas darem à luz. Naquela hora. Ele estará tão nervoso quanto agora? Talvez elas precisem ter um filho para saber. Eu vou tentar. Apenas imaginando que se sentia melhor. Guian Seurin clicou sua língua. Olhando para Tang Sou Sou. O que ela achou para sangrar do nariz? Seus sangramentos nasais não pararam. E foi então. Ua! Ua! Veio o choro de uma criança do quarto onde a parteira e o médico foram. Logo. A sogra deles. Aya Hang. Saiu e Mumu se aproximou dela. O que aconteceu? Ao que ela sorriu e disse. Yeon está segura e nossa linda neta também está segura. Parabéns, filho. Um sorriso se espalhou pelos rostos de quem esperava. Foi uma boa notícia.
O nascimento de uma vida. Mais um para a família. Moleque. Bom te conhecer. O sorriso brilhante de Mumu estava cheio de felicidade.